Capítulo 3, verso 16, livro de João. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém, pessoal. Era até o 21. Sentem-se, por favor. Quando lemos a descrição da terra no livro do Gênesis, encontramos ali o caos. E neste caos seguiu-se a dicotomia entre luz e trevas, noite e dia, vida e morte. Mas quando lemos no Apocalipse sobre este mesmo ambiente, sobre a terra, vemos harmonia, uma harmonia inigualável, uma harmonia indescritível, porque lá não haverá mais morte, nem noite, só luz, apenas gozo e alegria permanentes. Estão comigo? É que o planeta descrito lá no livro do Gênesis é algo provisório. E provisório para que fosse possível conter a morte. Para que fosse possível conter a morte, trazida pela rebelião que teve seu início no céu e posteriormente passou a todos os seres humanos enganados pela serpente. E enganados pela serpente, o ser humano aderiu à rebelião contra o Criador. E isto foi um problema. Então, para comportar a morte que os nossos atos de pecado consequentemente trariam ao mundo, e ao mesmo tempo suportasse aquele sacrifício feito antes da criação do mundo, foi que o mundo foi feito como foi feito. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21, vamos ver se ele coloca ali. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Disto a gente aprende que antes de existir mundo, antes de existir todas as coisas conhecidas, houve o conhecimento do sangue de Jesus. O sangue de Cristo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Por que isto é importante? Porque vai passar pelo sacrifício do Cordeiro de Deus para nos resgatar do pecado. Em Gênesis, a gente vê os paradoxos miraculosamente conviventes. Por exemplo, a gente tem a morte e a vida, a gente tem um planeta ferido de morte em razão do pecado e ao mesmo tempo cheio de vida. Isto acontece por causa da palavra sustentadora do Cordeiro de Deus. E é o sacrifício do Cordeiro de Deus que torna possível a sustentação deste paradoxo neste mundo, um mundo condenado, mas que ainda tem tanta vida. Eu explico. Jesus é o Salvador que veio nos buscar e salvar. No capítulo 3 do livro do Gênesis, temos a história da queda, a nossa queda. Quando o ser humano rompeu com Deus. E o ser humano rompeu com Deus aceitando a dúvida sobre o caráter de Deus. Isso desencadeou todo o processo de vida sem vida, por causa do pecado, por causa desta rebelião que gerou o caos. A serpente disse que Deus não nos amava, disse que Deus mentira, porque Deus seria egoísta, um egoísta que não partilha conosco o privilégio de decidir o que é bem e o que é mal. A serpente insinuou que no dia em que comêssemos daquela árvore, já não precisaríamos mais de Deus para saber a diferença entre o bem e o mal. Nós seríamos autorreferentes. A nossa referência do que é bem e mal já não dependeria mais do que Deus diz que é bem ou mal. Cada um de nós seria capaz de dizer o que é bem e o que é mal. E qual é o grande problema disto? É que quando cada um de nós se torna referente ou referência para dizer o que é bom e o que não é bom, abre espaço para o outro dizer também o que é bem e o que é mal. Então, o que é bem para um pode não ser bem para o outro, e o que é mal para um pode não ser mal para o outro. Por exemplo, quando um país invade o outro país, aquele que está invadindo diz que está fazendo um bem para aquele país, invadindo. E aquele que está sendo invadido diz que aquele que é o invasor está fazendo um mal. Mas os dois querem defender a sua posição. E porque querem defender a sua posição, usam armas, usam a política, usam as diversas formas que se tem para fazerem valer aquilo que pensam.
fazerem valer aquilo que acham ser o bem ou aquilo que acham ser o mal. A verdade é que o ser humano já sabia qual é a diferença entre bem e mal. Mas esse entendimento vinha da declaração de Deus. Nós sabíamos o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Isto a partir da instrução de Deus. O problema é que a serpente conseguiu enganar, a ponto de dizer que Deus era egoísta e não queria parceiros nessa declaração do que é bem e mal. Então a serpente ofereceu a oportunidade de o ser humano se tornar a própria referência do que é bem e do que é mal. Ou seja, a partir daquele ponto, a gente teria em nós mesmos, sem a interferência de Deus, a decisão do que é bom e do que não é bom. Satanás, em sua astúcia, disse que Deus estaria tirando de nós o privilégio de declarar o que pode e o que não pode. Foi assim que Eva comeu do fruto proibido e também particionou com seu marido. E a serpente continua com o mesmo expediente de engano, até hoje. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 4, está escrito: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, em razão sofrereis. O que ele está dizendo é que nem tudo que se fala de Jesus está se falando de Jesus de verdade. Nem tudo que se nomina como Evangelho é Evangelho de verdade. E nem todo Espírito que se manifesta é o Espírito da verdade. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Ok. Quando o ser humano comeu do fruto que Deus disse para não comer, isso gerou uma ruptura. Por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Isto gerou algumas consequências, eu quero que você guarde-as, por favor. A primeira, a queda nos levou a todos a um estado de guerra. O ser humano, após a queda, tornando-se autorreferente, passou a ser a própria referência do que seja bem ou mal. Ocorre que quando isto acontece, abre-se o caminho para desavenças e guerras. O que um diz que é bem, a mulher ou o marido pode dizer que não é. O filho ou o pai pode dizer que não é. O vizinho pode ser que não é. O patrão, o empregado, a sociedade toda. Por isso existem pessoas que juntam-se num grupo para tentarem fazer valer uma ideia. E outro grupo se une para fazer ou tentar fazer valer a outra ideia. E então se vão para as propagandas dizendo: juntem-se a nós votando em nós que pensamos assim, ou juntem-se a nós que pensamos deste outro meio ou desta outra forma.
Porque o que este grupo diz que é bem, aquele grupo diz que é mal. E aquele que o grupo daqui diz que é bem, o de lá diz que é mal. E isso tudo acontece porque o ser humano se tornou autorreferente. Então não é mais Deus que diz o que pode e o que não pode. É a dinâmica do ser humano em todos os níveis sociais, passando inclusive na família. Por trás de todas as celeumas da vida está esta autorreferência: meu corpo, minhas regras. Aquilo que você diz que não é bom, pouco me importa. O que importa é o que eu acho. E se eu acho isto, que se exploda o mundo. É isto que o pecado gerou em nós. É a velha batalha que se iniciou lá na queda no Éden. Cada um deseja impor a sua referência do que é bem e do que é mal, fazendo que esta sua referência seja a referência de todo mundo. O que seria do amarelo se todos quisessem o verde? Não é? Desde o jardim, o mundo vive neste problema. E o ser humano está em guerra uns com os outros e guerra consigo próprios, além de estarem assim com Deus. Segunda coisa, a queda nos fez perder a unidade. Porque se cada um impõe a sua vontade do que é bem e do que é mal, este homem ou esta pessoa não tem mais como ficar em comunhão com aquele que acha que o seu posicionamento de bem para ele seja mal. E então temos uma sociedade que se separa. E pior, quando grupos apregoam que a sociedade deve se dividir entre pessoas desta ou daquela etnia, pessoas com este ou com aquele cabedal de conhecimento, pessoas com este ou com aquele posicionamento de poder econômico. E quando isto acontece, vai cada vez mais se fragmentando a sociedade humana. O pecado fez que tivéssemos vergonha um do outro. O pecado fez que nós desconfiássemos uns dos outros. O pecado fez que nós perdêssemos a comunhão uns com os outros. O pecado fez que nós abandonássemos a unidade. O ser humano então passou a se estranhar e a desconfiar uns dos outros, porque se tornaram adversários naquela sua autorreferência. A concorrência aberta para fazer valer o seu ponto de vista gera medidas drásticas, brigas, rupturas, guerras. Antes da queda, nós estávamos expostos. Na Bíblia diz que eles viviam nus e não tinham problema com isso. Porém, na medida que o pecado chegou com o pecado constrangimento. Porque ninguém tinha antes necessidade de esconder nada de ninguém. Mas por causa do pecado, tudo mudou. Isto porque o outro, antes do pecado, não era enxergado como diferente, mas como algo que completa, porque é extensão do outro. Quando Deus criou o homem, disse que este homem era a imagem e semelhança dele. Mas depois da declaração de que o homem seria a imagem e semelhança dele,
Deus tirou um pedaço do homem. E quando Deus tirou um pedaço do homem, o homem ficou imagem e semelhança de Deus, menos um pedaço. Deste pedaço, Deus criou a mulher. E quando Deus criou a mulher, o homem só volta a ser homem completo à imagem de Deus, estando com a sua mulher. Porque os dois serão uma só carne. Compreendem? Sim ou não? Ok. A partir da queda, o outro passou a ser diferente, a ponto de já não podermos nos expor, porque já não sabemos mais como ele vai se posicionar e como serão os relacionamentos pessoais ou interpessoais. A perda relacional que o ser humano cultiva desde sempre nasceu lá no jardim com a queda. Já não se sabe mais como se deve relacionar com pais ou mães. Eu vi ontem uma menina dizendo: eu obriguei a minha mãe a aceitar que eu fizesse isto e aquilo. Que idade você tem, menina? 13. Este problema relacional gerou dificuldades entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre tios e sobrinhos, entre irmãos, entre amigos, entre vizinhos, empregados e patrões, governos e cidadãos. Nem mesmo com motoristas de outros carros, quando o trânsito se mostra um pouco mais difícil, a gente mostra este problema que temos dentro de nós, quando fechamos, quando avançamos, quando fazemos o que não devemos. A queda, em terceiro lugar, nos fez perder a identidade. Com a perda da identidade, os relacionamentos ficaram gravemente feridos, em razão do prejuízo causado pela queda. Muitos já não sabem mais quem são, outros não sabem o que são. Isto é um problema grave. Muitos, por não saberem o que são ou quem são, absorvem a ideia daquela mesma serpente que continua mentindo. E ela continua mentindo, levando o ser humano a se afastar cada vez mais de Deus. Em quarto lugar, a queda nos fez ter medo de Deus. Para o ser humano, depois da queda, Deus deixou de ser o Criador para ser o juiz. Adão e Eva disseram para Deus: nós tivemos medo e nos escondemos. E o ser humano continua procurando se esconder de Deus nas árvores que tem nos seus próprios jardins. Então, por causa do medo, todos nós perdemos a comunhão com Deus, a ponto de nos escondermos de Deus, naquelas árvores que nós plantamos à nossa volta, e naquelas outras que já existem à nossa volta. Deus passou a ser estigmatizado, de modo que todos se sentem no direito de julgar a Deus, que Deus é este que deixa crianças padecerem fome, mas se esquecem da geração do pecado que levou ao caos. O ser humano se sente no direito de se tornar em referência para si próprio, quanto à declaração do que é bem e do que é mal. Deus, com quem deveríamos ter um mais profundo relacionamento de amor, como se fazia no jardim, Deus vinha diariamente, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Queridos,
A melhor coisa do jardim era ouvir Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Mas isto tudo se foi por causa do pecado. Em quinto lugar, a queda nos fez desenvolver o medo uns dos outros. Após a queda, o ser humano já não confia mais em ninguém. Para o homem em pecado, o outro não passa de um concorrente ameaçador, a ponto de, por causa da autoafirmação, surgirem as perseguições e até coisas mais graves. É muito comum ver alguém, aspas, puxando o tapete, porque aquele pode crescer demais e ameaçar a sua posição. Nas grandes metrópoles, as pessoas estão em franca competição umas com as outras, seja por espaço, seja por posição, por status social, ou pela necessidade de exposição, a fim de satisfazer aquela síndrome de Narciso, de achar que merece toda a atenção do mundo. É isto que o pecado fez. Em sexto lugar, a queda nos fez romper com a terra, com o planeta. Na criação nós fomos chamados para sermos os jardineiros de Deus. Isso você encontra em Gênesis capítulo 2, verso 15. Está escrito que Deus tomou o homem que fizera e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós tínhamos o que fazer. Deus disse para crescermos, Deus disse para nos multiplicarmos, Deus disse para povoarmos a terra e Deus disse para sujeitarmos a terra. Ocorre que com a queda de jardineiros nós nos tornamos predadores, até o ponto de colocarmos em risco o planeta. É muito comum você ouvir de diversas situações criadas pelo ser humano que colocaram em risco a vida humana. Aproxima-se o dia em que o Criador haverá de punir aqueles que destroem a terra. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, versos, eu acho que 16 até 18. Apocalipse 11, 16 a 18. E os 24 anciãos que estão sentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Leia lá o final. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Vai chegar o tempo que Deus vai destruir os que destroem a terra. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, o modelo de domínio do planeta é o modelo do jardim. No jardim, necessariamente, a solidariedade é intrínseca, visto que a água é para todas as plantas, o sol é para todas as plantas, e até o espaço é para ser compartilhado. Isto significa que no jardim, a poda é necessária para que aquela que dá fruto dê mais fruto, e aquela que atrapalha, deixe de atrapalhar. A beleza resultante da harmonia do jardim era o prêmio de todos nós. Porém, o pecado tirou isto de nós. Aquela sinergia que gera ajuda mútua foi tirada de nós. Não pode haver uma espécie que cresça tanto a ponto de ameaçar a outra.
Foi isso que o pecado gerou em todos nós. Então o mundo precisa de um Salvador. A queda nos fez romper com a vida. Fomos concebidos para não experimentarmos a morte. Ainda que só o Criador tenha em si a imortalidade, contudo ele era o garantidor da vida. Porém o pecado trouxe consigo a morte. Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nós perdemos a garantia da vida e nos tornamos prisioneiros da morte. Todos nós já nascemos com a sentença da morte, em razão do pecado. Por isso, é urgente um Salvador. O pecado impôs o silêncio ao culto de Deus. Mas há um caminho de volta ao Criador. E este caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor. É o bom pastor que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E na visão do Apocalipse, no capítulo 5, se você puder dar uma olhadinha lá. Apocalipse capítulo 5, versos 1 até 14. Nesta visão do Apocalipse, nós temos o entendimento de que este único e suficiente Salvador é o próprio Criador. Veja, vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Havia uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? E ninguém, diz assim, no céu, diga, no céu, na terra e embaixo da terra, ninguém era digno, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então, para se tomar o livro e abrir os seus 7 selos, necessariamente precisava ser alguém que não é nem do céu, nem da terra e nem debaixo da terra. E só cabe nisto Deus. Mas Deus não é do céu, pastor? Não. O céu é que é de Deus. Entendem? O céu e até o céu do céu não pode conter a glória de Deus. De novo, o céu e até o céu do céu não pode conter a glória de Deus. Tudo existe por meio dele. Paulo, escrevendo uma música na carta aos Romanos, disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, este que é o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, volte lá à leitura. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Então disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu ele venceu vou dizer de novo, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Foi para isto que ele venceu. O livro da redenção só poderia ser aberto por aquele que venceu. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ele disse que era um leão, mas na hora que olhei para o leão era um cordeiro como havendo sido morto, e ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E este cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E isto implica outra coisa, que o trono de Deus está em luz imarcessível, um lugar inatingível, inacessível a qualquer criatura nenhuma pode chegar ao trono de Deus, mas Deus pode, e o Cordeiro é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vai e toma o livro, e ao tomar o livro, próximo, meu filho. Ao tomar o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor, que estava em volta do trono, e dos anciãos, e dos animais, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E eles cantavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Na verdade, irmãos, para que houvesse a reconciliação com Deus de todos os níveis, veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para em si mesmo operar esta reconciliação. Nenhuma criatura é capaz de salvar a criação do pecado, nem dos efeitos do pecado. Então foi preciso o Criador vir ao mundo.
João capítulo 1, verso 10 está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Aquele que estava no mundo foi quem fez o mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio buscar e salvar. Ele veio resgatar ao homem que se havia perdido. Jesus venceu para abrir o livro. Ninguém foi julgado digno senão ele. Isso nos remete à única conclusão possível. Jesus, nosso bendito Criador, não quer perder ninguém. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 7 a 10, diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não quero que ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Para onde o ser humano pretende ir? Estamos no tempo da graça misericordiosa de Deus, e Deus aguarda o arrependimento do ser humano. A palavra do poder de Deus é que impede que este mundo entre em colapso total. A Bíblia diz que há um que ainda resiste à manifestação do iníquo, e este um é a igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor for tirada, este mundo virará de cabeça para o ar, ou de cabeça para baixo. Hebreus capítulo 1, versos 1, 2 e 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. No episódio da tortura que Jesus sofreu, podemos ter ideia do que ele passou neste mundo, até que chegasse ao ápice descrito em Hebreus. Quando você lê o livro de Lucas capítulo 22, versos 63 até 71, você tem um mapa daquela tortura. Os homens que o detinham zombavam dele e o feriam, e vendavam os olhos dele, e batiam no rosto dele, e perguntavam para ele: profetiza, quem é que te bateu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, diga para a gente. E ele replicou: se eu disser, vocês não vão acreditar. E também se eu perguntar para vocês, vocês não vão me responder, nem vão me soltar. Desde agora o Filho do Homem
se assentará à direita do poder de Deus. Então disseram todos: logo você é o Filho de Deus? E ele disse: vocês é que estão dizendo. Verso 71. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. E daí partiu para a crucificação. Na carta universal de Pedro, a gente aprende que o sacrifício de Cristo ocorreu antes da fundação do mundo. Logo, aquilo que aconteceu na cruz foi a manifestação do grande sacrifício. Volta lá na carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 até 20. Não foi com ouro, não foi com prata que vocês foram resgatados daquele jeito fútil, daquele jeito vão de viver. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado. Então, aquilo que aconteceu na cruz foi a manifestação do sacrifício. Prestem atenção. Jesus padeceu muito na cruz, mas para ele chegar na cruz, ele esvaziou-se de si mesmo. A mente humana não é capaz de alcançar um ser todo cheio e pleno de glória. Uma glória inalcançável, inatingível e impensável. Ele se esvaziou disto, tomando a forma de homem. Achado na forma de homem, humilhou-se até ser encontrado na forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus Cristo esvaziou-se da divindade. Jesus, ao sair do batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para isto. Agora imagine o Criador sendo tentado por um anjo que é criatura. Muitas pessoas pensam que Jesus foi lá para jejuar 40 dias e depois de jejuar 40 dias ele enfrentar o diabo. Mas não foi isso. Ele foi lá para enfrentar o diabo. E ele foi esperando um dia, uma semana, 2, 4 semanas, 40 dias. E enquanto ele está esperando, ele está jejuando. Mas passados 40 dias ele teve fome. Agora imagine o Criador de todas as coisas tendo fome. E a criatura diz: por que você não manda a pedra virar pão? Mas ele tinha que se manter firme, porque ele tinha um propósito. Ele tinha que obedecer até a morte, morte de cruz. E ele diz: não, nem é só de pão que vive o homem. Está escrito. E o diabo diz: escrito, muito bem. Também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece com teu pé em pedra. Então, por que você não pula daqui? Ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Já vi que você está calçado na palavra. Então você veio aqui para cumprir aquela promessa de Gênesis 3. Então vamos fazer o seguinte: você não precisa pisar na minha cabeça e eu não preciso ferir o teu calcanhar. Única coisa, eu devolvo tudo que eu tomei do ser humano para você, a troco de você me adorar.
E Jesus então diz: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás. Queridos irmãos, imaginem o Criador se submeter a isto, mas Ele fez isto por amor de nós. O Apocalipse descreve um cordeiro como havendo sido morto. Isaías descreve ferido, machucado, e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Todo cheio de machucados, mas pelas pisaduras, pelas feridas, pelos vergões, pelas cicatrizes dele, nós fomos sarados. Agora pensem, por favor, o trono de Deus foi acessado pelo Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E qual palavra é esta? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não há coisas mirabolantes, nada mirabolante. Tudo o que você precisa é isto. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente glorifica a Deus confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. João capítulo 17, verso 5, acho que é 5, João 17, 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eles eram teus e tu nos destes, eles guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste a eles, e receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Queridos, sem Jesus, tudo é um caos. E é isto que o Evangelho prega. Há muita gente dizendo falar o Evangelho, contudo, se afastaram muito do Evangelho. Romanos capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Agora, reconciliados, podemos voltar à comunhão com o Criador. E todas aquelas coisas que perdemos, agora podemos retomar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando ele fez isto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E aqui vem o apelo: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. A morte que veio sobre Cristo nos reconciliou, e reconciliou não só nós, mas toda a natureza com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O pecado gerou caos, mas a morte de Cristo veio para resolver isto. A cruz foi a manifestação do sacrifício. E Deus pagou o custo elevadíssimo disto. E é este amor de Deus que nos constrange. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, está escrito: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Quando chega no verso 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. O sacrifício da cruz é a manifestação do que Deus fez por nós. O sacrifício da cruz é a declaração do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se hoje você ouve o Evangelho, não endureça o seu coração. Decida-se por Cristo. Se com a tua boca você confessar a Jesus e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não vem de nenhum homem, não é poder de um pregador, não é eloquência de alguém que fala, não, é a ação do amor de Deus levada aos corações pelo poder do Espírito Santo. É a palavra de Deus em nome de Jesus.